Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui mais uma vez, Oséias Farias, com o programa Ronda da Cidade. Fiquem conosco. Hoje nós vamos trazer informações sobre o caso do acidente do Dia das Mães que eu mencionei no programa. Inclusive, eu quero imagens para começar a trazer informações novas das investigações que estão acontecendo. Como vocês devem se lembrar, ontem nós falamos aqui sobre um caso de acidente registrado no quilômetro 143. Um veículo Corsa, nesse local aí, foi abalroado na parte de trás por um veículo Golf, que foi o veículo provocador do atropelamento. O resultado foi uma morte no local e 3 pessoas foram levadas para hospitais aqui da região. O negócio é o seguinte: as investigações continuam e está nas mãos do delegado Fabrício Lucindo. Ele falou comigo hoje, eu não sei se eu tenho imagem do acidente em si, esse aí é um local. Um dia depois ficou desse jeito. Os funcionários da Perfilados Rio Doce estavam lá recuperando a cerca que foi arrancada, foi danificada com os veículos envolvidos nesse caso que resultou em vítima fatal. Mais uma vez, eu não sei se eu tenho imagem do acidente, do dia do acidente. Daqui a pouco a nossa produção vai lá buscar. E aí o acidente, essa imagem, muito bem. E foi exatamente o que aconteceu no início da tarde de domingo. Esse caso está sendo agora investigado pelo delegado Fabrício Lucindo, porque se tornou caso de polícia. Sabe por que ele se tornou, de fato, um caso de polícia? Por causa da mudança das regras do Código de Trânsito. O Código de Trânsito está dizendo que quando alguém provoca um acidente com resultado morte e ele é flagrado bêbado, por exemplo, isso aí na forma penal vai trazer para ele muitos problemas, inclusive passivo de cadeia. É o que está acontecendo hoje. O atropelador está preso. Pode voltar aqui para mim. Só que a polícia quer saber mais. O inquérito está sendo ainda finalizado. A polícia foi até o local onde o homem que provocou esse atropelamento, daqui a pouco nós vamos dizer o nome dele, nós vamos identificá-lo. Ele voltou para a festa depois do atropelamento. Voltou para lá. Se escondeu das autoridades competentes. O delegado Fabrício Lucindo falou conosco hoje de manhã sobre este caso e nós vamos trazer informações. Também hoje, um caso que nós alertamos aqui e muito, os panhadores de café que vêm de fora da cidade. A polícia já tem dito que os homens que são proprietários dos locais onde esses trabalhadores são levados ou para onde eles são levados, precisam dar essas informações para a polícia. A polícia vai lá e pega a ficha dos caras. E aí chega à conclusão se eles têm crimes ou não, se são criminosos ou não que estão vindo para cá. Sabe que um deu nome falso para a polícia, foi descoberto no último domingo e está preso. Deu nome falso. Estava atuando na Panha de Café de Linhares. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Esteja conosco através das redes sociais, a gente nunca vai se cansar de dizer isso aqui. Vai aparecer aqui na sua tela, vão aparecer as redes sociais do programa Ronda da Cidade. Primeiro, o nosso canal no Instagram, está aparecendo aqui. Aliás, tem muita gente lá, viu? Parabéns, produção. Trabalho fantástico que está sendo feito pela nossa produção. Muitas pessoas nos acompanham hoje através das redes sociais. E aí o nosso canal no YouTube, que está aparecendo aqui também. Se inscreva. Não apenas nos assista, mas é importante você se inscrever no nosso canal. E o nosso telefone de WhatsApp é esse aí, o número é esse, 99622-4547. Interaja conosco.
Aliás, as matérias sobre ressocialização estão postadas lá no nosso Instagram, também no nosso canal no YouTube, não é? Então, se você quer rever essas matérias, vai para o Instagram, vai para o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Todas elas estão lá à sua disposição. Gente, agora eu quero falar de um homem que estava tentando se esconder da polícia da Bahia. Sabe onde? Aqui no município de Linhares. Ele veio para a Panha do Café. Mas não era apenas um trabalhador das colheitas de café, não. Era um traficante e um assaltante à mão armada que fez isso na Bahia e veio se esconder no município de Linhares. Foi flagrado e preso. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Um homem que trabalhava na colheita de café em Linhares foi preso suspeito de tráfico de drogas. Mas o que a Polícia Civil não esperava era que ele estava usando uma identidade falsa. Além da identidade falsa, o indivíduo, depois de ter seu verdadeiro nome revelado como Isaías de Jesus Santos, foi descoberto que ele era um fugitivo da Justiça Baiana pelos crimes de roubo à mão armada na cidade de Eunápolis. A Polícia Militar prendeu esse sujeito por tráfico de entorpecente, no bairro Aviso. Então, quando ele foi conduzido para a delegacia, ele não apresentou documentos. O que a gente faz nesse caso? A gente pede a perícia criminal da Polícia Civil para vir aqui à delegacia para fazer uma identificação criminal dele. Nesse processo de identificação criminal, a gente tem outros recursos que a gente se comunica com a Polícia Civil da Bahia e de outros estados para saber se eles conseguem identificar esse sujeito para a gente. Nesses contatos, nesse trabalho investigativo, a gente conseguiu constatar que o sujeito usou o nome do irmão dele. O irmão dele que mora em Eunápolis. E que ele é procurado pela Polícia Civil Baiana por vários crimes de roubo. E veio para o Espírito Santo para se esconder e trabalhar na colheita de café. Então a gente constatou isso, conseguiu comprovar a identidade dele, cumprimos o mandado de prisão, os mandados de prisão na Bahia, e ele foi encaminhado para o presídio de Linhares. Mas é mais um caso difícil porque são pessoas que vêm de outros estados para trabalhar na nossa colheita de café, gente com mandado de prisão procurado pela polícia. No início da colheita do café, o delegado Fabrício Lucindo orientou os produtores rurais sobre os cuidados nas contratações desses trabalhadores. O proprietário desse local onde ele estava trabalhando não solicitou a identidade dele, não pediu nenhum documento e ele estava trabalhando clandestinamente na propriedade rural. O indivíduo foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares e ficará também à disposição da Justiça Baiana, onde responderá por uma extensa ficha de crimes. Agora ele responde pelos roubos que ele cometeu na Bahia, que vai ficar preso e responder pelos roubos, e pelo tráfico de entorpecente aqui de Linhares. Ele vai ficar preso aqui um tempo à disposição da Justiça do Espírito Santo e também à disposição da Justiça Baiana, que quando a Justiça de Eunápolis precisar dele, ele vai ser recambiado para a Bahia para responder pelo crime dele lá. Gente, vamos lá. E tantas vezes nós falamos disso aqui, não é isso, produção? Nós falamos tantas vezes. Você que é dono de propriedades e que lida com a panha do café, esse momento é muito importante. Tem muitos donos dessas propriedades que lidam com essas colheitas que aproveitam-se agora, né, para apanhar bem. O café ele está dando uma subidinha aí, está ameaçando dar uma subida, enfim. Então é necessário ter ali os trabalhadores. Só tem um problema. No meio dessa leva de trabalhadores podem vir aqueles que estão correndo da justiça. E normalmente aqui no município de Linhares são contratados trabalhadores que vêm da Bahia. Nós falamos isso aqui desde dezembro. Quando chega dezembro a gente já começa a falar, olha, faça uma lista e leve para a 16ª Delegacia Regional. Não tem nada a ver com crime trabalhista. O ideal é não cometer o crime trabalhista também. Mas a polícia não quer saber desse caso. Esse caso é com a Justiça do Trabalho. Ela quer saber se todos são ilibados, são de bem, não vêm para cá para cometer crimes. É isso que a polícia quer saber. Mas tem gente que tem medo, né, de levar uma lista com os seus trabalhadores lá para a polícia. Então pode acontecer isso que a gente acabou vendo aí. Nesse caso, o dono da propriedade onde ele trabalhava não foi feita vítima, não. Mas antes que o fosse, a polícia foi lá e encontrou. Pois o acusado de tráfico de drogas, para nós aqui, está preso. Para a polícia da Bahia, é assalto à mão armada. Olha isso. Gente, eu quero falar sobre o cartão ES Solidário,
Cartão ES Solidário que continua sendo entregue aqui na cidade de Linhares e é esse que aparece na nossa tela. Os beneficiários nascidos no mês de junho devem retirar o benefício nessa segunda e terça. Começou ontem, vai até hoje, portanto. A entrega acontece de 8 às 16 no ginásio poliesportivo Leandro Arpini, no bairro da Conceição. No município, 3.086 famílias foram contempladas com esse benefício. Já se sabe, né, nós já divulgamos aqui, que o cartão dá direito a R$600, divididos em 3 parcelas. É um dinheiro bacana, que ajuda muito numa pandemia dessa que a gente está vivendo. Falando em pandemia, painel Covid. Ontem me cobraram aqui que eu não fiz a atualização de casos de coronavírus, hein? Aqui na nossa região. Vamos fazer agora então, para você que está nos acompanhando. Eu quero o painel Covid de Linhares e o número de mortos subiu demais. Na semana passada, a última vez que eu fiz a atualização aqui, se não me engano, nós falamos aqui de 309 pessoas que tinham morrido por causa do coronavírus. Ainda na semana passada até hoje, olha o número aí dando um salto, ó. 318 pessoas acabaram morrendo de coronavírus na nossa região. 22.509 são os casos confirmados. A letalidade continuou subindo, agora nós estamos falando de 1,4 e 21.801 são os curados. Sabe o que querem dizer esses números? Nós precisamos manter os cuidados com relação ao coronavírus. Já teve pracinha lotada no último domingo, a gente vai falar disso já já. Soretama, esses números aí, gente, 2.640, 41 óbitos. A última vez que eu atualizei Soretama, falávamos de 38 casos. Agora estamos falando de 41. E a letalidade de Soretama, que era 1,5, voltou a subir, 1,6. 2.351 são os curados. Então, vamos terminar com o Rio Bananal? 1995 casos, 27 os óbitos de Rio Bananal. A última vez que eu falava aqui, estávamos em 23 casos. E a letalidade de Rio Bananal, que era 1,1, subiu para 1,4. Os curados são 1.876. Aracruz, eu não posso deixar de atualizar os casos de Aracruz. A população lá deu uma puxada na minha orelha. São 195 óbitos em Aracruz para 13.684 casos confirmados. A letalidade também é alta, 1,4. Esses números nos mostram que nós precisamos ainda manter os cuidados. Pode voltar aqui para mim, gente. Eu vou chamar um bloco de comerciais, daqui a pouco de volta. Eu vou trazer outras informações. Teve uma morte no presídio da cidade, não é? Teve uma morte lá. Estão falando aí de suicídio no presídio de Linhares, mas a polícia está investigando o caso. Nessa câmera aqui. Daqui a pouco vamos faturar porque o chefe gosta. Daqui a pouco, de volta, eu vou trazer outras informações. Fiquem ligados. Deixa eu falar de uma outra campanha de vacinação. Nós estamos falando aqui sempre da campanha contra o coronavírus. Mas tem uma que é muito importante, a gente não pode deixar de falar. É a campanha contra a gripe, sabe? Produção, eu tenho imagens aí porque hoje começa a vacinação que entrou na sua terceira fase e vai acontecer em 32 salas de vacinação entre sede e interior. Eu estou falando da campanha de vacinação contra a gripe de Linhares, portanto, que entrou hoje nesta terceira fase. A vacinação ocorre em 32 salas, na sede interior, e deve imunizar, portanto, 76 mil pessoas. É uma meta, não é? De acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde. Então, se você está dentro das faixas etárias aí pedidas e toma essa vacina contra a gripe, é importante demais. As temperaturas estão em queda, o tempo mudou bastante, então é bom estar imunizado contra a gripe. Rede Descontão, falando em gripe tem Rede Descontão, vamos lá. O Multigripe estava na promoção até a semana passada, mas eu acho que o preço continua muito bom. Só não está na promoção aqui. Nebulizador Multilaser, R$ 139,00, vale a pena aproveitar. Vamos lá, tem mais? O espaçador adulto, R$ 49,00, continua essa promoção, muito boa, por sinal, essa promoção. E a balança digital, a R$ 99,00. Rede Descontão fica na subida para o mercado municipal. Vá lá. Deixa eu falar de uma morte estranha que aconteceu no presídio da cidade de Linhares. Eu não sei se eu tenho imagem do presídio, não é a PRL aqui,
do bairro Jardim Laguna não, viu, gente? É lá de Bebedouro, presídio de Bebedouro, nós estamos falando dele. E uma morte estranha aconteceu. Houve uma briga, uma confusão entre os presos. Pelo menos essa é a história que está sendo contada e está na delegacia. Quero ouvir o delegado Fabrício Lucindo sobre esse caso, inclusive. Vamos preparando aí. O caso que nos chegou aqui é que aconteceu uma briga entre presos. E o resultado foi de morte. O que se tem é que a vítima que aparece morta, ela foi por suicídio, né? A morte dela foi por suicídio. Algo estranho, algo muito estranho. Vamos saber, o delegado Fabrício Lucindo conversou conosco sobre isso, tem investigações. Põe no ar. Bom, segundo informações que nós recebemos da Sejus ontem à noite mesmo, houve uma briga dentro da cela, um problema seríssimo dentro da cela, que um sujeito estava tentando matar o outro, agredindo. Então os agentes tiveram que interferir e acabaram fazendo uso de munição não letal para acabar com a confusão, acabar com a briga que estava ocorrendo dentro da cela. Depois de apaziguado o problema, eles levaram esse sujeito para o hospital HGL, onde ele foi atendido. Retornando para o presídio, esse sujeito acabou se suicidando dentro da cela onde ele estava. E aí, retornaram com ele e fizeram a ocorrência, e tudo isso será apurado agora, pela manhã, com a oitiva de testemunhas, com a avaliação pericial de tudo que aconteceu e com o laudo cadavérico que deve sair hoje à tarde. Porque havia uma confusão dentro da cela, eles estavam se agredindo e para interferir na confusão, os agentes acabaram tendo que efetuar disparos de munição não letal para poder afastar quem estava se agredindo. Isso vai ser detectado no laudo de lesão corporal, que nós vamos pedir hoje ao médico legista para poder realizar exames nas outras pessoas que estavam na cela. Bom, a perícia criminal vai ser acionada. A história, como foi passado para vocês, foi o que a Sejus nos passou ontem. Tudo isso vai ser apurado no inquérito policial. E ao final, se ficar detectado que ele foi assassinado ao invés de ter tentado se suicidar, a gente vai indiciar por homicídio. Mas por enquanto, a história é que é suicídio. Estranho, hein? Agora imagina, veja como a vida de policial não é fácil. Ele foi agredido. Se foi agredido, tinha hematomas. Se tinha hematomas, foi para o hospital. Depois do hospital, ele voltou para o presídio. Aí a perícia vai encontrar, obviamente, no corpo desse cara o quê? Hematomas. Aí a perícia tem condições de fazer isso. Dizer se foi antes ou depois, né, numa análise minuciosa e técnica, dele ter ido para o hospital em relação a qualquer ferimento que ele tenha no corpo dele. É o trabalho da polícia, né, da perícia. Mas se tiver algo errado aí, ela vai descobrir. O grande detalhe é que me soa estranho. Primeiro o cara é agredido, briga, agredido, pá, não sei o quê, vai para o hospital, volta para lá, depois ele se suicidou? Tomara que a verdade venha à tona. Gente, eu tenho Nésio Fernandes aí. Nésio Fernandes, o nosso secretário estadual de saúde, ele vai dar informações sobre campanha de vacinação. Vamos saber, põe no ar. O secretário criticou as ações do governo federal para uma rápida imunização de rebanho da população do país. No que diz respeito ao tema da imunidade coletiva, nós vivemos ao longo deste mais de um ano de pandemia no país um grande debate no que diz respeito à estratégia de imunidade de rebanho que foi proposta pelo presidente da República, pelo governo federal, como estratégia adequada de enfrentamento a uma doença que tem uma alta transmissibilidade, uma alta taxa de transmissão e que proporcionalmente leva a uma grande parte daqueles que foram infectados, em especial aqueles que possuem mais de 50 anos e algumas comorbidades, a uma condição crítica e também ao óbito. Essa estratégia ela foi um fracasso e caracterizou esse triste capítulo da história do nosso país, quando nós, de fato, não conseguimos adotar boas práticas de coordenação nacional, de mobilização de todo o conjunto da sociedade em torno do enfrentamento ao inimigo comum, que é o vírus. Também, dentro dessas lógicas da imunidade de rebanho, o país, ao longo do último ano, não adotou as decisões necessárias para adquirir e ter ampla disponibilidade de vacinas ainda no primeiro quadrimestre desse ano.
Nésio disse ainda que espera uma redução de óbitos de internações hospitalares com a expansão na vacinação aqui no estado. Nós devemos alcançar no mês de junho a plena cobertura de vacinação da população idosa no nosso estado, considerando que nós devemos ter 100% da população idosa coberta com uma dose da AstraZeneca e com 2 doses da vacina Coronavac. Essa cobertura vacinal, ela será suficiente para poder repercutir numa esperada redução dos óbitos na população idosa. Nésio disse que a expectativa é imunizar todas as pessoas com mais de 30 anos no segundo semestre do ano que vem. E a expectativa de que no segundo semestre desse ano a gente consiga consolidar no Brasil a imunização das pessoas que tenham pelo menos mais de 30 anos de idade, que são aquelas que têm impactado de maneira mais robusta o sistema hospitalar de saúde público e privado do país e também impactado na totalização dos óbitos pela Covid-19 no nosso estado e também no Brasil. Pois é. Daqui a pouco de volta, nessa câmera aqui, daqui a pouco de volta eu vou falar do caso que envolve um homem que se envolveu num acidente no último domingo e virou caso de polícia, porque o resultado do acidente foi de um morto e 3 feridos que ainda estão internados em hospitais da cidade de Linhares. Eu volto já. Atenção para essa notícia de última hora, hein? O governo do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, acabou de suspender a vacinação da vacina de Oxford, porque essa vacina de Oxford está sendo agora investigada porque houve o caso de uma grávida no Rio de Janeiro que morreu. O Ministério da Saúde está investigando se tem relação com a vacina. Vários estados já suspenderam, o Rio de Janeiro suspendeu, São Paulo também, e agora o estado do Espírito Santo anunciou que suspendeu essa vacinação. Não é da Coronavac, é da vacina de Oxford, que é produzida aqui pela Fiocruz. Gente, esse homem aqui, Hélio dos Santos Aguiar, de 25 anos, está preso. Ele foi o causador de um acidente registrado no último domingo, que teve como saldo uma mãe que estava indo para uma festa para comemorar o Dia das Mães e 3 pessoas da família dela, o marido e 2 filhas, estão internadas ainda em hospitais da cidade. Ele estava bêbado. Só que depois ele volta para uma festa. Depois do acidente, ele volta para uma festa. Aí está um detalhe de investigação policial. O delegado Fabrício Lucindo tem esse caso nas mãos. Ele conversou conosco porque a polícia foi na casa para onde ele foi depois do acidente. Se escondeu lá da polícia. O delegado falou conosco. Coloca aí, põe no ar. Foi realizado um cumprimento de mandado de busca e apreensão ontem, no final da tarde, no local onde estava ocorrendo a festa. O objetivo era coletar provas de vídeo monitoramento, coletar o equipamento de vídeo monitoramento para constatar a festa e realmente se a pessoa, se o preso estava lá no local e quais condições que ele se encontrava. Infelizmente, o equipamento não foi apreendido. A gente está apurando por que não foi apreendido o equipamento que faz a gravação, se não existia realmente ou se estava gravando em nuvem, ao invés de usar um HD. Não havia imagens do computador. Então a gente está apurando e a perícia criminal da Polícia Civil vai apurar o que aconteceu com essas imagens, se elas estavam sendo gravadas ou não. Bom, as imagens vão revelar as condições em que o autor do crime estava em momentos antes do crime, antes dele provocar o acidente, e logo depois, quando ele retornou para a mesma festa onde estava confraternizando com os amigos. Isso vai ser apurado com o interrogatório das testemunhas que estavam no local, para a gente saber realmente o que aconteceu. Várias testemunhas serão intimadas, vão ser ouvidas essa semana. Muito bem, é isso aí. Então, várias testemunhas vão ser intimadas, estavam na festa também, viram quando este homem, que foi o causador, chegou. Ele estava bêbado, são relatórios da polícia. Eu quero fechar o programa de hoje atendendo a um pedido da comunidade de Palhau. Produção, eu tenho aí imagens de uma entrega de frutas, verduras, legumes de comunidades lá de Palhau, no Residencial Rio Doce. Eu prometi ontem
e disse que ia mostrar, né? Tá aí, ó, comunidade de Palhau, de assentamentos aí dessa região. Eu conheço a luta de vocês, principalmente para ter energia legalizada, viu, gente? E o resultado final desses assentamentos é isso que a gente está vendo aí, ó. Benesses para a comunidade. Olha, muito bom, qualidade muito bacana de tudo que eles plantam lá. Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.